Em nome de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você pode sentar. O Rei da Glória se tornou carne e se tornou a imagem minha e sua, e foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. No entanto, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse e todo joelho se dobre e diga que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. A Bíblia o descreve no livro de Apocalipse como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é digno de abrir os 7 selos? Ninguém foi encontrado digno, nem no céu e nem na terra. E aí então houve choro, mas então disseram: o Cordeiro é digno. O nosso Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, é aquele que, quando ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, em Mateus 28, 18, vai dizer que a mim foi dado toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Nessa noite, meu irmão, eu quero encerrar as nossas mensagens sobre autoridade espiritual, a 4ª mensagem, e falar hoje sobre os diferentes tipos de autoridades instituídas por Deus. Nós temos que entender que para nós termos autoridade espiritual, a mesma autoridade que Jesus tinha, e ao pregar, ele tinha uma autoridade diferente dos escribas e dos fariseus, e as multidões diziam que ele tinha algo diferente, porque dele saía poder, e com poder ele saiu para começar a pregar o Evangelho. É porque ele estava sujeito a toda a autoridade que Deus instituiu, e assim debaixo da autoridade divina. Se eu e você dizemos e afirmamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e dos nossos corações, nós temos que entender que nós precisamos tomar o exemplo de Jesus. Jesus vai dizer lá em João 13,15: eu dei um exemplo para vocês, para que vocês façam da mesma forma que eu fiz. Jesus, apesar de ser o Rei da Glória e ter se tornado carne, ele é um exemplo para mim e para você que, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 13, toda a autoridade está debaixo da autoridade de Deus. Toda a autoridade que existe na terra foi Deus quem instituiu. E se eu e você queremos ter autoridade no mundo espiritual, se eu e você queremos viver debaixo da bênção do Senhor, nós precisamos nos colocar debaixo da autoridade de Deus, e entendendo que é Deus que está à frente de toda e qualquer autoridade. E se nós realmente dizemos com a boca que Jesus é o Senhor, mas nós precisamos crer no nosso coração para sermos salvos, e o crer significa o colocar em prática, é o ver essa fé no meu dia a dia. Nós precisamos mudar. Eu e você, nós somos naturalmente rebeldes. A Bíblia vai nos mostrar que os anjos caídos, os demônios, e que as pessoas que são inimigas de Deus, que vivem no pecado, eu e você, antes de conhecer Jesus, nós somos naturalmente rebeldes. E nós somos naturalmente contra todo e qualquer tipo de autoridade. Principalmente porque eu e você vivemos num mundo democrático, em que nós votamos, e que nós decidimos aqueles que vão governar sobre nós. Por causa disso, eu e você, nós não temos uma mente de reino. E Jesus veio pregar o reino. E um reino, você não decide quem é o rei. A palavra do rei é a lei. Ele é o juiz. Ele é o legislativo, o judiciário, ele é o juiz. E ele é o executivo, o que faz com que as leis funcionem.
Então, se eu e você estamos no reino dos céus, e o reino dos céus está em nós, porque Jesus falou, vocês não verão o reino dos céus de forma aparente, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Se realmente o reino de Deus está dentro de mim, de você, nós temos que entender que toda e qualquer autoridade foi colocada por Deus. E por isso que eu falei para você que nós temos que decidir obedecer. E decidir nos colocar debaixo da autoridade que são colocadas sobre nós. Porque não basta só obedecer, porque eu posso obedecer sem ser uma pessoa submissa. E Deus não quer só a nossa obediência, mas quer a nossa submissão. A palavra submissão, no grego, ela quer dizer colocar em ordem. Então Deus governa esse mundo através das autoridades instituídas. E foi assim que Ele fez para ter ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem. Ele criou tudo em 6 dias. No 7º Ele descansou. Ele vai criar coisa por coisa, espécie por espécie. Ele é um Deus de ordem, não é um Deus de caos, de bagunça, de confusão. O lado oposto do inimigo, de Satanás, é o caos, é a desordem, é a anarquia, é a falta de respeito a toda e qualquer autoridade instituída. E eu e você não podemos ter esse coração. Por isso nós temos que entender que nós não somos iguais àqueles que estão sob nós. No trabalho, na escola, na nossa casa, nós não somos iguais. Nós temos que entender que nós estamos abaixo dessas autoridades, para que nós tenhamos uma vida abençoada. Quem quer ter uma vida abençoada? Então você tem que entender que Deus não me chamou e não te chamou para sermos rebeldes. Podemos disfarçar isso obedecendo aquilo que a gente quer. E eu quero dizer para você, se alguém manda você fazer alguma coisa e você não faz na hora, não é obediência. Obediência é falar, pega ali para mim, por favor, e você pega. A gente só fala por favor por questão de educação. Mas se a autoridade não falar por favor, porque o Senhor naquela época não falava por favor, não é para você ficar triste e chateado. Aqui a gente fala por costume. Mas aonde quer que a gente esteja, nós temos que entender que isso é colocado para nos abençoar. E à medida que nós entendemos que essa autoridade representa Deus e que nós honramos essa autoridade, nós vamos ser cada dia mais abençoados. Você quer ser abençoado? Então nós precisamos mudar o nosso coração, querer obedecer. E entender que essa pessoa está acima, não pela pessoa em si, mas pela cadeira que Deus colocou para aquela pessoa se aceitar momentaneamente naquele lugar, para representar a Deus ali aonde a gente trabalha, onde a gente estuda, ou na nossa casa, que está ali para nos abençoar. Então Jesus, Ele deu exemplo para mim e para você. Amém? Então eu quero falar dos diferentes tipos de autoridade para a gente colocar na prática isso que a gente está aprendendo. Se você quiser ouvir mais sobre isso que eu estou falando, e a primeira, a segunda e a terceira mensagem estão disponíveis no YouTube. Nosso canal lá tem um áudio e algumas já tem um vídeo. Então a gente precisa mudar o nosso coração. Porque a gente canta que entra o Rei da Glória. Mas se entrou o Rei da Glória, nós precisamos tomar um exemplo dele. Então, nessa noite eu vou mostrar para vocês as autoridades instituídas por Deus e vou mostrar o exemplo de Jesus, que também se submeteu às autoridades sobre a vida dele. Antes dele ressurgir e dizer que foi dada toda a autoridade, ainda ele não tinha toda a autoridade no céu e na terra. Então lá em 1 Pedro 2, no versículo 13, diz assim, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade, constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Aí Deus está falando da autoridade civil. Está falando dos governantes, presidente, governador, prefeito, está falando da polícia,
está falando das autoridades que foram colocadas para a gente ter ordem. Então, eu e você precisamos entender que eles foram colocados por Deus para quê? Para punir o mal e para honrar o bem. Tem problema? Tem corrupção? Tem. Mas sem eles estaria pior, seria uma anarquia. Eles vão ter que se entender com Deus. E aí tem o Ministério Público também. E se você vê alguma corrupção, você pode denunciar de acordo com a lei. Mas nós temos que entender que enquanto eles estão ali, Deus permitiu que eles estejam ali. E que nós temos que honrar e abençoar a vida deles. Porque a nossa vida é abençoada através da vida deles. E por isso que nós, na nossa oração diária, se você olhar, a gente está olhando pelas autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário, no âmbito federal, estadual e municipal, todos os dias. Nós temos que abençoar eles. Amém? Não quer dizer que como cidadão a gente não possa procurar leis mais justas e escolher aqueles que vão fazer o certo. Mas aqueles que foram escolhidos, nós precisamos estar debaixo deles. Vou te dar um exemplo fácil. Trazem uma moeda para Jesus e querem pegar Jesus na curva, para que ele fale mal do Império Romano. E aí então, todo mundo não gosta de pagar imposto e o povo era muito pobre. E aí dão uma moeda, falam para Jesus se era certo. Não dão uma moeda para Jesus, né? Jesus que vai pedir a moeda. Mas perguntam para Jesus, é certo pagar o imposto a César? E aí Jesus vai dizer lá em Mateus 22, 21, dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não falou nem que era para dar e nem que não era para dar. Ele mostrou uma coisa, é dos homens e outra de Deus. Mas foi Deus que constituiu. Tem que dar o devido respeito, o devido tributo a quem é tributo, a Bíblia diz, né? Então nós temos que entender que assim Jesus estava se colocando debaixo a autoridade civil naquele tempo do Império Romano. Jesus não veio para destruir o Império Romano. Ele veio para destruir o império de Satanás. Amém? Amém. Destruiu. E assim fez. Quando Jesus foi colocado diante de Pilatos, quando ele foi preso para ser crucificado, Pilatos perguntou para ele se ele era realmente o rei dos judeus. Perguntou, e Jesus disse assim, ó, você é o rei dos judeus? Ele disse, tu dizes, que significa, ó, você está dizendo, assim eu sou. Mas aí Pilatos vai dizer lá em João 10, vai dizer assim, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus vai responder para ele, você não tem nenhuma autoridade sobre mim se não fosse dado para você de cima. Jesus não está dizendo que Pilatos não tem autoridade sobre ele, está falando que tem porque foi dado de cima. Então Jesus estava mostrando para mim e para você que nós precisamos nos sujeitar. Tanto é que ele se sujeitou e não se rebelou por Pilatos ter decidido no fim das contas. Quem decidiu mesmo Pilatos lavando as mãos, quem decidiu que Jesus deveria ser crucificado foi Pilatos, porque ele era o representante do governo atual daquele tempo, que era o Império Romano. Ele era o representante de César. Então Jesus está dando exemplo para mim e para você de que nós precisamos nos sujeitar, e a Bíblia vai nos dizer também para nós orarmos. Está lá em 2 Timóteo, acho que é 2 Timóteo, não, 1 Timóteo, capítulo 2, acho que é 1 Timóteo capítulo 2, que nós devemos orar pelas autoridades constituídas por Deus, que elas foram constituídas por Deus, e para a gente ter paz, onde a gente vive, a nossa paz, a Bíblia diz, depende da cidade que a gente mora, e por isso que a gente tem que orar pela paz da nossa cidade, do governo, que está sobre nós. Amém? Amém. Segunda autoridade, autoridade de Deus na família. Efésios 5, 22. A partir do 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em pleno século 21, pastor, e os movimentos feministas, você está dizendo que eu tenho que me sujeitar ao meu marido? Não sou eu que estou dizendo. É o Espírito Santo através
do apóstolo Paulo, que está dizendo que temos que nos sujeitar, que as mulheres têm que se sujeitar aos seus maridos, porque é uma forma de Deus colocar ordem na casa. O problema é que muitos homens usaram disso para maltratar as mulheres e para fazer mulher de gato e sapato, e por isso que as mulheres se rebelaram. Mas, no entanto, você quer ser abençoada na sua casa, mulher, sim ou não? Sim. Então você tem que entender que Deus constituiu, mesmo que seu marido não é crente, Ele constituiu ele como representante dele na sua casa. E que você não basta só obedecer ao seu marido. Você tem que entender que Deus vai abençoar a sua casa através da vida do seu marido. E que está falando para você ser submissa a Ele como a igreja está submissa a Cristo. Eu aqui mando em Deus, sim ou não? Eu posso mudar a Bíblia como pastor? Não, a igreja tentou fazer isso e está errada, porque o governo é de Cristo. Ok? Então, dentro dos nossos lares, quem manda é o marido. Mas infelizmente o marido pede uma coisa, a mulher não faz. Só faz quando quer, e isso não é ser submisso. Não é que o marido vai fazer de você gato e sapato, porque depois vai dizer para o marido amar as esposas, a gente não vai entrar nesse caso. Mas, mulher, você só dá ordem para o seu marido, você quer controlar o seu marido, e eu vou dizer para você que você está errada. Amém? Não é porque eu sou homem, porque eu sou pastor, estou dizendo porque está na palavra de Deus. E às vezes muitos maridos saem fora do sério porque isso é natural do homem governar. E quando ele não consegue governar, ele fica irritado. E ele sai de si, porque você quer controlar ele. Então você quer ser abençoada. Então respeite e honre seu marido. Como você respeitaria a Cristo no seu lar? Jesus. Olha para o seu marido e olha para Jesus. Mas você fala assim, mas meu marido ele faz isso, aquilo, isso mesmo. Deus colocou ele como cabeça. Puxa, pastor, você está dizendo que está difícil, vou embora. Tudo bem, pode ir embora, mas você não vai ser abençoado. Segundo, olha só, depois continua em Efésios 6, no versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E vai continuar dizendo para os filhos que devem obedecer aos pais. Então o pai é a cabeça da mãe, da mulher, e o pai e a mãe são cabeça dos filhos. Os filhos têm que obedecer aos pais. Os filhos têm que ser submissos aos pais. Tem que honrar os pais. Ok? Por quê? Porque é assim que Deus fez. Para colocar as coisas em ordem. Entenda, é para colocar em ordem, para não ter bagunça. E aí eu vou mostrar para você que Jesus Cristo nos deu um exemplo. Está lá em Lucas 2, 51. O que vai acontecer? José e Maria vão esquecer, eles vão subir para a Páscoa, esquecem de Jesus na festa da Páscoa, porque eles iam com uma comitiva de muitas pessoas, saíram de Nazaré, foram até Jerusalém, e aí então comemoraram a Páscoa, voltaram e esqueceram Jesus. Imagina, perderam o Filho de Deus. Eu acho que eles estavam desesperados? Não. Perderam o Filho de Deus, e agora? Jesus tinha 12 anos. Eles voltam e encontram Jesus depois de 3 dias que perderam. E aí Jesus fala assim, vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? E a Bíblia vai dizer no versículo 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Olha só. Jesus era submisso. Outra versão está obediente. Mas a melhor tradução do original é submisso. E por que ele é submisso? No versículo posterior, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você quer crescer na graça de Deus? Seja submisso no seu lar. Entenda o seu papel. A mulher é coadjutora. A mulher é aquela que edifica o lar. A mulher é aquela que dá suporte para o marido. Seu marido está orando, você está brigando com ele, não está deixando ele orar? Seu marido quer vir na igreja, você está reclamando porque ele vem muito na igreja? Irmã, seja sábio, dá glória a Deus. Se ele está orando, deixa ele orar. Se ele está lendo a Bíblia, deixa ele ler. Porque o homem tem coração mais duro que vocês. Tem mais mulher na igreja do que homem. Então se ele está buscando, você tem... Quem tem marido aqui que é crente?
Quem tem marido que é crente que está na igreja? Minha irmã, você tem que dar glória a Deus. Porque a maioria das mulheres só vem as mulheres e não vem os maridos. E vocês ficam brigando com ele. Fica pegando no pé dele. Dá glória a Deus. Deixa Deus agir. Não queira controlar o seu marido. A Bíblia diz o quê? Não é nem por força, nem por violência. Mas diz o Senhor que é pelo Espírito. Ore. Coloque seu marido. Abençoe seu marido. Seja sujeito ao seu marido. Não é ser capacho. Não é isso. Não é isso, irmão. Se seu marido estiver em encontro com Deus, ele vai querer sempre fazer o melhor para você. Amém? Ele vai te amar como Cristo amou a igreja. Mas ele precisa conhecer Jesus. Então deixa ele mais pertinho de Jesus possível. Vai levando ele, empurra ele. Às vezes tem que dar até um chutinho assim no bumbum dele, para ele se aproximar de Jesus. Empurra no tranco, para ver se ele pega. Mas fica feliz. Abençoa ele. Amém? 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 É tão forte isso que no Antigo Testamento, quando a mulher fazia um voto diante de Deus, se o marido soubesse do voto, o marido podia anular o voto da mulher. Né? Está lá em Números 20, do 3 a 8. A mulher fazia um voto. Senhor, vou ficar um mês sem comer chocolate. Aí o marido ficava sabendo. Olha, você não pode fazer esse voto. E aí a Bíblia diz que daí o marido poderia invalidar o voto da mulher. Mas se ele soubesse do voto e não anulasse, não tinha problema. Ela podia cumprir o voto. Se ele anulasse depois, aí ele se entender com Deus, e aí ia ter a maldição por não ter cumprido o voto na vida dele, porque ele quebrou já sabendo. Mas a partir do momento que o homem sabe do voto, ele poderia cancelar o voto da mulher. Porque Deus entende que a ordem está sobre o marido. Amém? A ordem para que Deus haja. Amém? A ordem para colocar em organização. Amém? Glória a Deus. Ali no texto de Efésios, você está com a Bíblia aberta? Em Efésios capítulo 6? Sim ou não? Vamos ler agora o versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Diz assim: escravos, obedeçam seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo do coração de vocês a vontade de Deus. Sirvam seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Então aqui está falando do trabalho. Naquele tempo havia escravos. Nós, graças a Deus, não vivemos mais em regime de escravidão. Mas nós temos aqueles do nosso trabalho que estão acima, como senhores. A gente fala senhor. Alguém aqui grita com o seu chefe? Alguém grita com o seu patrão? Você grita com o seu gerente? Alguém aqui fala bravo com ele? Só se é seu marido, né? Agora, você que é dono da empresa, você grita com o seu cliente, que é aparentemente o seu dono? Quem é dono da empresa grita com o cliente? Sim ou não? Não! Deus está falando assim, você quer ser abençoado ali? Então, seja submisso a eles, obedeça a eles. Então, Jesus também nos deu exemplo, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele era filho de carpinteiro, e ele era carpinteiro também. Por quê? Porque ele trabalhou com seu pai, até os 30 anos o menino trabalhava com o pai, aprendia a lei com o pai, a lei do Antigo Testamento. Então Jesus aprendeu a profissão do pai, e assim então ele foi submisso e nos deu exemplo, trabalhando na carpintaria debaixo do senhorio do pai. Até nisso Jesus nos deu exemplo. Então você tem que abençoar e obedecer lá no seu trabalho, e não ficar no celular. Meu irmão, eu acho uma vergonha. As pessoas no trabalho assistindo filme do WhatsApp, do YouTube, do Netflix, ficando no... Eu sei que você não faz isso, por isso que eu estou falando.
fica andando no Facebook. Se você está usando o Facebook para trabalhar, no horário do trabalho é de trabalhar, a não ser que não tenha nada para fazer, e a pessoa fala que você pode fazer o que você quiser, mas se tem serviço para fazer, o que está dizendo aqui? O que está dizendo o texto? Trabalhe. Não só quando está o patrão chega, todo mundo no seu bolso. O patrão sai, todo mundo... Eu fico imaginando quem trabalha no McDonald's, que vontade de comer casquinha. Como que ele vai contar a quantidade de sorvete? Você toma um pouquinho assim no copo, aí toma mais um pouquinho. Dá para contar as casquinhas, dá, mas o sorvete também dá para contar a quantidade, mas um pouquinho, né? Então aí quando o patrão não está olhando, e aí você tem que entender que isso aqui é abençoado. Então, faça como ao Senhor. Está dizendo assim, ó, obedeçam a eles de coração, como a Cristo. Então, quando você estiver servindo lá, faça como fosse para Jesus. E é isso que a gente tem que entender em tudo que a gente obedece. A gente faz para Jesus e não para a pessoa. A pessoa pode estar cheia de defeito, mas você faz para Jesus e aí você vai ser abençoado. Amém? Por último, a autoridade de Deus religiosa. Hoje para nós na igreja. Vamos abrir lá em Hebreus 13, 17. Tem muitos mais versículos que falam sobre isso. Eu estou tentando ser breve, ser rápido com você. Mas tem muitos mais versículos falando sobre esses assuntos que eu estou colocando para vocês. Mas lá em Hebreus 13, versículo 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeça-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Na versão da Almeida diz assim: obedecei aos vossos guias e sejam submissos para com eles, pois eles velam pela sua alma, como quem deve de prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Por isso Deus não aproveita a vós outros. Eu como líder, eu entendo que é difícil querer guiar quem não quer ser guiado. É difícil querer ajudar quem não quer ser ajudado. Isso faz a gente gemer. E eu trabalhei já com muita gente que não quer saber. Ficavam brigando comigo, as pessoas brigavam comigo, às vezes por um nome do negócio. Coisa é ficar perdendo tempo por causa do nome do negócio. Enquanto temos que brigar, no bom sentido, para ganhar alma para Jesus. Amém, meus irmãos? Para cuidar bem delas, para fazer o melhor para o Senhor. Mas a Bíblia está dizendo assim: olha, você não tem que só obedecer, você tem que se submeter à autoridade deles. Para quê? Para que eles façam isso com alegria. Se você não fizer isso, como que eles vão fazer? Como que eles vão exercer esse trabalho? Gemendo, com dor, com dificuldade. Ou seja, com vontade de dizer: hoje eu desisto, vou jogar a toalha. E muita gente desiste, joga a toalha. E hoje muitos pastores tiram as suas vidas, porque é muito difícil pastorear as pessoas nos dias de hoje. As pessoas só obedecem o que elas querem, obedecer só o que quer, do jeito que quer. Não é obedecer, como a gente viu na primeira mensagem lá de Samuel e de Saul. Ele obedeceu por partes. Obedecer por partes não é obedecer, é rebelião. E aí faz com que nós que estamos na liderança gema. Não quer dizer que você não possa conversar, não quer dizer que você não possa chegar perto, não é isso. Mas está dizendo: olha, tem certas coisas que não precisa de tanta discussão, de tanta coisa. Jesus foi tão obediente às autoridades religiosas que quando foram cobrar o imposto do templo, Jesus, como filho de Davi, descendente de Davi, não tinha que pagar o imposto do templo. Mas aí então eles vieram pedir o imposto para Jesus e para Pedro. Ele não tinha dinheiro, Jesus, mas falou para Pedro ir pescar o peixe. E Pedro foi lá, pescou o peixe. Jesus falou: você vai tirar dentro desse peixe uma moeda, você vai pagar o seu imposto e o meu imposto. Ele falou assim: ó, para que a gente dê um bom exemplo, então vai lá e pesque esse peixe e dê o seu imposto e o meu imposto. Está lá em Mateus 17.
Mas o maior exemplo de Jesus ser sujeito a uma autoridade religiosa é quando ele foi preso e estava ali diante do sumo sacerdote. E Jesus ficou quieto. Mas então o sumo sacerdote falou assim para Jesus: olha, eu te conjuro, pelo nome do Deus vivo, que me diga se tu és o Cristo ou não é. E aí então Jesus vai dizer: sim, eu sou. Ou outra versão: tu disseste, assim eu sou. E aí ele vai citar então o texto de Daniel que fala sobre o messianismo lá em Daniel 7. Mas eu digo a vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre os céus e as nuvens, vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus mostra para nós que Ele deu exemplo para nós em todas as áreas. Na família, no trabalho, aonde mais? No Estado, na parte civil na parte religiosa. Jesus deu o exemplo em cada parte. Para quê? Para que a gente imite e que a gente entenda que agora toda a autoridade foi dada para Ele. E quando eu me coloco debaixo da autoridade, eu faço isso por causa de Deus. E aí eu sou abençoado. Mas pastor, tem algum momento que eu possa desobedecer à vontade da autoridade religiosa? Sim. Eu posso ser submisso. Eu tenho que ser submisso 100%, mas obediente, eu não preciso ser obediente 100%. Quando que eu posso desobedecer uma autoridade religiosa? Em primeiro lugar, quando é risco de vida. Então vou te dar um exemplo. O faraó, lá no começo de Êxodo, vai mandar com que as parteiras do Egito matem os meninos que vão nascer. Ok? E aí as parteiras não matam. E aí então o faraó manda chamar essas duas parteiras. E aí ela diz assim, elas dão uma desculpa, elas mentem, e elas dizem assim: olha, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Quando nós chegamos para ajudar no parto, elas são muito fortes, elas têm um parto muito rápido e elas já estão com o bebê no colo. E aí não dá para matar as crianças. Então elas foram e elas trataram o faraó, elas foram submissas, tratando com respeito. Elas foram chamadas a se apresentar. Elas deram conta. Mas porque uma vida tinha sido colocada em risco, como ele havia mandado fazer algo que era contra a vontade de Deus, porque a Bíblia diz: não matarás, então elas desobedeceram. Mas elas eram submissas. Eu posso ser submisso, mas se o meu marido, se o meu patrão mente aí, fala que eu não estou, você pode dizer para ele: olha, o senhor me perdoa, mas posso falar que você não está. Porque o pai da mentira é o diabo. E eu sirvo a Jesus. Eu não tenho nada a ver com a mentira, só com a verdade. Amém? Então você é submissa, você fala com respeito, mas você não precisa ser obediente 100%. Outro exemplo está lá em Atos, capítulo 4, capítulo 5. As autoridades religiosas vão prender primeiro Pedro e João, e depois vão prender os 12 apóstolos. E vão falar assim: vocês estão proibidos de pregar o nome de Jesus. E aí então ele fala assim: senhores, eles falam com respeito, senhores, que vocês julguem sobre nós, se é necessário primeiro obedecer a Deus ou aos homens. Nós não podemos deixar de pregar e falar de Cristo. Então eu posso, eles todos trataram com respeito, eles eram submissos, mas naquilo que é contra a palavra de Deus, eu posso desobedecer. Porque em primeira autoridade sobre toda autoridade, qual que é? A autoridade de Jesus, a autoridade de Deus, a autoridade da palavra de Deus. E aí sim nós podemos desobedecer. Mas por fim eu quero chegar na raiz da questão. E o exemplo maior que Jesus nos deu. Vamos lá em João 6. Já estou terminando. João 6. (38). Jesus vai dizer assim: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Jesus, quando nos ensina a orar, diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Acima de tudo, a autoridade suprema que está sobre nossas vidas é Deus. E a vontade de Deus e a submissão que nós temos que ter a Ele vem através de um relacionamento pessoal com Ele, através do Espírito Santo e da palavra. Quando Jesus foi orar no jardim de Getsemane, ele falou: Pai, me afasta esse cálice. Contudo, ele sabia o que estava escrito em Isaías 53:10. O que estava escrito em Isaías 53:10? Foi escrito cerca de 600 anos antes de Jesus nascer. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ou outras versões, uma oferta pelo pecado, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Então Jesus conhecia a palavra de Deus, mas o seu coração não estava alinhado com a vontade de Deus. Então ele foi orar e falou: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim a cruz. Eu não quero ser oferta pelo pecado, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele orou 3 vezes até que ele saísse dali com o coração dele sintonizado com a vontade do Pai. Por quê? Porque ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. E assim Jesus, na oração, nos mostra, no lugar de oração, nós nos colocamos ali para quê? Para a gente orar e falar: Pai, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, na minha e na sua vida. Então, para que nós consigamos obedecer a toda e qualquer autoridade sobre nós precisamos primeiro obedecer à autoridade maior que é o Senhor. Toda autoridade provém de Deus. A Bíblia diz assim: olha, a quem nós devemos dar imposto, que assim seja. A quem devemos dar tributo, assim seja. Aquele que tem que dar respeito, assim seja. Aquele que tem que dar honra, nós temos que dar honra. É assim que nós devemos tratar a autoridade. Romanos 13, versículo 7. Então, nós não somos descendência dos anjos caídos, que são difamadores, que falam mal. Lembra que eu falei semana passada, acho que foi, falei sobre as palavras, os pensamentos e a razão, que são a raiz da desobediência, lembra? Para quem não lembra, ouça a mensagem. Então nós mudamos isso, por quê? Porque nós decidimos obedecer, porque nós colocamos o senhorio e a vontade do Pai em primeiro lugar dos nossos corações. E nessa noite, o Senhor quer renovar e mudar os nossos corações. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé, o ministério de louvor, vir aqui, nós vamos cantar de novo, para que entre o rei, e você vai entender que quando é para entrar o rei, é para entender que é o senhorio dele na sua vida, é o reinado dele na sua vida, e você precisa entender que daqui para frente, você tem que escolher ser submisso e obedecer, porque é para você ser bênção. Você não pode olhar de igual para igual, você não pode ficar falando mal, você tem que fazer isso de coração, entender que o senhorio de Jesus, que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, funciona até que Ele venha estabelecer o seu reino, através dessas pessoas que são constituídas sobre nós, até sobre os ímpios. O próprio Deus foi sujeito à autoridade de Faraó. Ele não tirou o povo do Egito, até que Faraó permitisse. Deus não tirou o povo do Egito até que Faraó liberou. Deus enviou 10 pragas até convencer ele. Mas Deus não tirou o povo. Então vamos cantar para quem entre o reino. Amém? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus,
você quer obedecer, se você quer ser uma pessoa submissa e colocar sua vida primeiramente debaixo do senhorio do Senhor Jesus, eu quero convidar você, se você quiser, se prostrar ainda aí no seu lugar, se prostrar e colocar a mão no seu coração e falar para o Senhor tomar a sua vida, o seu coração, e que tire o coração de pedra, coloque o coração de carne, e Ele nos capacita a obedecer. O próprio Jesus foi obediente, e agora o Espírito de Cristo está em nós e nos capacita a obedecer e sermos submissos. Fala com o Senhor, fala: Senhor, esse é o desejo do meu coração, me ajuda, eu não consigo. Fale especificamente onde você não consegue, aonde você não tem conseguido, e eu quero orar por você. Pai, vem orar por cada um aqui, cada um de nós que nos colocamos diante de Ti, e pedimos nessa noite que se cumpra a profecia de Ezequiel. O Senhor tire o coração desobediente, o coração submisso, o coração rebelde, o coração de pedra, e que o Senhor nos dê nessa noite o coração de carne, o coração obediente, o coração que o Senhor coloca as Tuas leis, Teus mandamentos, e que nos capacita a obedecer, e que coloca dentro dele o Teu Espírito, para que nós possamos ser submissos à autoridade suprema do universo, que é Jesus Cristo. E se assim o somos, seremos aqueles que o Senhor colocou sobre nós, no trabalho, na nossa casa, no governo civil, e na igreja. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa. Nós clamamos o sangue de Jesus. Nós liberamos o perdão para essas pessoas que fizeram mal, que se aproveitaram de nós quando exerceram autoridade sobre nós. Mas queremos nessa noite ser curados por Ti, pelo sangue de Jesus, pelo exemplo de Jesus, que foi obediente até ser morto pelas autoridades, tanto religiosa quanto civil. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos enxergar o Teu senhorio, a Tua autoridade suprema sobre essas autoridades, e saber que ninguém tem autoridade sobre nós se não tivesse sido dada do alto. Nessa noite, Senhor, nós pedimos, nos liberta. Se você tem alguém, libera perdão para essa pessoa. Se você está lembrando alguém que te fez o mal e que faz com que você não goste de obedecer, não goste de se sujeitar, libere o perdão para essa pessoa, para essa autoridade. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, junto com essa pessoa, abençoando, Deus, quebrando toda a ligadura, tudo aquilo que liga essa pessoa com o passado e a não obedecer a Tua palavra por causa de um erro de uma pessoa. Nós estamos debaixo da Tua autoridade suprema, e nós queremos agora abençoar aqueles que amaldiçoaram, que essas pessoas possam mudar, possam se converter, e que cada irmão, cada irmã, pelo sangue de Jesus, possa ser liberto nessa noite. Todos nós, Senhor, pedimos, nos liberta, Senhor, para obedecer, para honrar, para valorizar, por causa do Teu nome, por causa do Teu senhorio, até que o Senhor venha reinar em carne, nessa terra, sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa noite, eu vejo o Senhor quebrando como se fosse cadeias, quebrando aqueles que estavam algemados, a Bíblia diz. Para se pregar o ano aceitável do Senhor, correntes sendo quebradas. Eu vejo correntes sendo quebradas na sua vida, porque você precisa ser abençoado. Você veio aqui nessa noite para ser abençoado, meu irmão, minha irmã, para viver a palavra de Deus. E Deus te capacita a fazer isso.
Esposas, honrem seus maridos, não gritem com eles, abençoe eles, não tente mandar neles, abençoe eles, aqueles que trabalham, abençoe seu patrão, leva um presente para ele, abençoa a vida dele, honra a vida dele, em nome de Jesus. Você na sua escola, você na sua igreja, abençoe aonde quer que seja as autoridades sobre a sua vida. Você vai ver que vai ser bênção para a sua vida. É bênção sobre a sua vida. É bênção sobre a sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.